Olá, tudo bem? Eu, professor Sérgio de Moraes, um professor de geografia que se dispõe a falar do nosso mundo, vasto mundo. Estamos aqui para conversar sobre assuntos diversos, assuntos que a geografia pode ajudar você aí a compreender ou a se situar melhor nesse mundão. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer àqueles que se dispuseram a assistir o nosso primeiro vídeo, o vídeo sobre a Ucrânia, aqueles que deixaram seus comentários, fizeram suas inscrições, deram sua curtida ou não curtida. Muito obrigado. Essa interatividade é muito importante para nós continuarmos aqui nessa conversa. Como eu disse anteriormente, a guerra na Ucrânia ela pode ser vista sob diferentes olhares, e eu preferi aqui falar não apenas da guerra em si, mas sobretudo daqueles que dela participam mais direta ou indiretamente. No primeiro vídeo, nós tratamos de falar sobre a Ucrânia, naquela longa explanação de 1 hora e meia, e aqui eu me proponho a falar da Rússia, desta vez não tomando tanto seu tempo assim. Vamos dividir em pelo menos 2, talvez 3 partes, se for o caso. Bora lá? Então vamos tratar da Rússia, esse país que é milenar, um país de longa tradição na participação de guerras, um território gigantesco. E lembro aqui que esta guerra, que impressiona tanta gente, claro, toda guerra tem a sua crueldade, os seus problemas humanitários, mas para a Rússia, infelizmente, a gente pode dizer que é mais um episódio entre tantos de sua longa história. Eu começo aqui com este mapa sobre o nascente Império Russo, que começa aqui nessas imediações de Moscou e que se expandiu ao longo de territórios desde a Europa até a Ásia. É bom entender que a Rússia ela foi se expandindo principalmente a partir dos séculos XVI e XVII, sobretudo em direção a leste, em direção à chamada Sibéria, tendo inclusive ultrapassado o Estreito de Bering e conquistado terras na América do Norte. Você se lembra que o Alasca, hoje um estado americano, pertenceu ao Império Russo até 1867. Só por curiosidade, é importante ver a espacialidade da Rússia, sobretudo desse ponto de vista aqui do Oceano Glacial Ártico. Eu escolhi esse mapa com outra projeção para mostrar que o Oceano Glacial Ártico ele não é congelado o ano inteiro, pelo menos nas imediações aqui do litoral russo e do próprio litoral da América do Norte. Nós temos períodos aí de degelo, períodos em que a navegação realmente é difícil. Navegar em áreas polares nunca é tranquilo, mas ela se torna possível por alguns meses do ano. Então, fica mais fácil de entender como os russos chegaram até o Alasca e como eles dominaram essa região aqui chamada Sibéria. É importante ter esse olhar, porque senão, devido às projeções cartográficas que usamos, fica a impressão de que o movimento da Rússia foi sempre de leste para oeste, mas é importante que ela tenha esse recurso de saída para o norte, embora restrito aí a navegação, restrita por conta das condições ambientais, as condições climáticas. Aqui eu fiz uma breve lista de alguns conflitos que a Rússia participou, não vi necessidade de colocar todos, mas sobretudo aqueles a partir do século XIX, quando a Rússia, já um império de dimensões bastante consideráveis e com um exército bastante experiente, ora se aventura a se expandir para outras terras, ora é alvo de ataque de outras potências. Importante lembrar que o século XIX é o século dos imperialismos, é o século que ainda era muito mais comum assistirmos à iniciativa de alguns estados a investir sobre territórios alheios como forma de ampliar os seus domínios, ampliar os seus interesses estratégicos e, claro, inclusive econômicos.
A gente pode dizer que, ao longo de mais de 100 anos, de 200 anos, a Rússia raramente ficou períodos aí de 30, 50 anos sem guerras. Então, os conflitos, eles fazem parte da história deste país. Aqui eu recorri a um trecho do nosso glorioso amigo Liev Tolstói, um grande escritor, não apenas russo, mas um dos grandes escritores da humanidade, que no seu clássico livro Guerra e Paz, vimos lá este trecho. Mas afinal, o que é a guerra? O que é necessário para o êxito em questões militares? Quais são os padrões de conduta no meio militar? O objetivo da guerra é o assassinato. Os instrumentos da guerra são a espionagem, a traição e o seu encorajamento, o extermínio dos habitantes, a pilhagem dos seus bens ou o roubo para o abastecimento do exército, a fraude, a mentira, chamadas de astúcias militares. Os padrões de conduta da carreira militar são a ausência de liberdade, ou seja, a disciplina, a ociosidade, a ignorância, a crueldade, a depravação, a bebedeira. E apesar disso, é a carreira mais alta, é a mais respeitada por todos. Os reis todos, exceto o chinês, usam um uniforme militar e conferem a maior recompensa àquele que matou mais gente. Como vai acontecer amanhã, eles se reúnem para se matarem uns aos outros, ferem, aleijam dezenas de milhares de pessoas e depois vão mandar rezar missas em ação de graças por terem matado tanta gente, cujo número ainda tratam de aumentar, e vão proclamar vitória, supondo que quanto mais gente for massacrada, maior o mérito. Tolstói escreveu isso no século XIX, a partir da visão de um país que se envolveu em muitas guerras, mas é claro, a gente podia atribuir esta descrição na obra do Tolstói não apenas à Rússia, mas a outros povos também da Europa ou mesmo fora da Europa. Aqui eu destaco o mapa do começo do século XX, quando a Rússia, por meio da sua expansão agora sob regime soviético, acabou anexando outros países, principalmente aqui da chamada Ásia Central, alguns da Europa Oriental e aqui as repúblicas bálticas anexadas após a Segunda Guerra Mundial ou no contexto da Segunda Guerra Mundial. Este mapa, a gente tem aí uma ideia do que é a Rússia sozinha, a Federação Russa, na época da União Soviética, e aqui em rosa nós temos os países conquistados pela Rússia, como dissemos, por ocasião do regime, ou ao longo do regime soviético, que durou aí pouco mais de 70 anos. De todas as guerras que a Rússia participou ao longo da sua história, uma a gente destaca por ser das mais recentes, mas também, sobretudo, por conta do grande número de mortos que esta guerra acabou envolvendo e do grau simbólico de envolvimento das pessoas que faziam parte da Rússia, né, da chamada União Soviética também. Em 1941, a Rússia foi invadida pelo exército nazista e a superação, a resistência, a superação se deu com as forças regulares do exército soviético, chamado Exército Vermelho, mas também guerrilha, um esforço danado de logística para abastecer exércitos, fábricas para produzirem armas, e houve, de fato, um envolvimento nacional muito grande, inclusive saudado pelo próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, que por volta dos anos 40 e 50, sempre fez questão de reconhecer a importância da União Soviética para a derrota da Alemanha nazista. Eu destaquei aqui umas imagens, uma delas é esse livro da Svetlana Alexievich, uma ucraniana jornalista que escreveu alguns livros, e este, no caso, tem uma peculiaridade especial, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Fica aqui a sugestão de leitura. A Svetlana, ela entrevistou veteranas da Segunda Guerra Mundial, veteranas russas, ucranianas, mulheres que já tinham
80, 90 anos, e que participaram ativamente, não com aquele papel estereotipado dos filmes de guerra, mulheres que participam muitas vezes no papel secundário de enfermeiras ou mulheres de apoio. A gente vê que na Segunda Guerra Mundial as mulheres soviéticas, que incluíam não apenas russas, mas ucranianas, bielorrússias e mulheres de tantas outras nacionalidades, mulheres que operaram tanques, pilotaram caças, foram excelentes militares no campo de batalha, e isso dá uma ideia dessa guerra que acabou extrapolando a própria questão geopolítica e moldando alguns elementos aí do povo russo, o reconhecimento desse heroísmo, em que mistura a dor da invasão, das mortes, da crueldade nazista, à capacidade de resistência e superação, claro, simbolizado pela queda de Berlim. Você deve bem saber que os primeiros a chegarem em Berlim foram os russos ou os soviéticos. Aqui, no contexto da guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, a famosa fotografia do encontro de Alta, no qual o Joseph Stalin, dirigente soviético, junto com Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, estabeleceram aí as regras ou as condições de convívio daquilo que chamaríamos de Guerra Fria, inclusive mais tarde com a formação de alianças militares, a OTAN, a NATO, pelo lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e do outro o Pacto de Varsóvia, a aliança militar, liderada pela União Soviética. Na década de 1980, nós tínhamos essa configuração, a União Soviética e países aliados, ou forçados a serem aliados, como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, faziam parte do Pacto de Varsóvia, que foi uma reação ao tratado, ou organização do Tratado do Atlântico Norte, chamada OTAN, que foi criada para enfrentar a União Soviética, os americanos e europeus temerosos que o Império Soviético pudesse se expandir pela Europa Ocidental. Aqui eu separei algumas imagens da construção da memória da Segunda Guerra Mundial, aqui a cerimônia da vitória, já em 1945, no qual objetos de propaganda nazista foram capturados pelos soldados do Exército Vermelho, numa cerimônia simbólica aí da derrota. Só por curiosidade, esses soldados eles não podiam tocar diretamente com suas mãos esse material de propaganda, tinha que usar luva, não apenas pelo frio, mas para não ter o contato com esse material, de certo modo, maldito. O Vladimir Putin, em cerimônia com veteranos que são lembrados, né, os fatos da Segunda Guerra Mundial desde 1945, em paradas militares, aquela espetacularização da demonstração de força. Isso é muito presente e muito respeitado pela sociedade russa. Aqui, o território russo, né, não tanto por um ponto de vista estratégico e militar, mas, sobretudo, do ponto de vista econômico, a distribuição das refinarias aqui de petróleo, indústria química, foi feita de acordo com os interesses do que eles entendiam ser a União Soviética, algo que não estava restrito apenas à Rússia, mas também nos países que foram anexados pela Rússia na formação da União Soviética. O próprio sistema de trens, por exemplo, as grandes linhas ferroviárias, denotavam a ideia de um país uno, né? Um país integrado, inclusive com a participação da Ucrânia e outros países, como o Cazaquistão, por exemplo, ou países bálticos. Uma outra imagem, né, não da guerra em si, mas da forma dos russos verem a guerra, é o mapa com as instalações de mísseis nucleares, que, como a gente pode ver aqui, muitas dessas bases espalhadas ao longo da Rússia, mas também de países dominados pela Rússia. A Rússia, entre tantas guerras, se meteu a invadir o Afeganistão em 1979, naquilo que poderia ser uma guerra rápida. Se tratava ali de apoiar um governo recentemente instalado, em 79, e criar as condições para
que o Afeganistão se tornasse um aliado estratégico da União Soviética e sabe-se lá se um dia pudesse, inclusive, fazer parte da União Soviética. Ocorre que houve a resistência afegã, inclusive financiada e armada por ocidentais, notadamente os Estados Unidos, e isto foi uma grande experiência de derrota para um exército comemorado e lembrado pelas suas grandes conquistas. Isso marcou bastante. Esse mapa, eu destaquei aqui a Lituânia, que foi o primeiro país soviético a se desmembrar ou declarar sua independência, ainda que com a oposição dos russos. Isso ocorre no final da década de 1980 e é o que vai estimular outros países a se libertarem da Rússia e conduzir aquele processo que chamamos de desintegração soviética. A Lituânia, em 1990, contou com maciças manifestações populares contra a presença russa no país e contra a submissão, né, ou a permanência da Lituânia como uma república vinculada aos interesses de Moscou. Aqui eu faço um breve olhar, né, entre o apogeu e a decadência da Rússia como grande superpotência. No caso aqui, na década de 1960, a famosa crise dos mísseis, que opôs russos e norte-americanos, representados aqui o John Kennedy e o Nikita Khrushchev, num contexto em que o mundo realmente teve medo de uma terceira guerra mundial a ser, né, ou o risco de ser desencadeada por essas duas grandes superpotências. Já na década de 1980, nós temos a crise econômica, a fragmentação territorial da Rússia e várias charges envolvendo esse então presidente, o Mikhail Gorbachev, como a queda de vários países, né, ou a perda de territórios pela União Soviética, o navio afundando da União Soviética, e a figura aqui do senhor Gorbachev, muito comemorado no Ocidente e talvez uma das pessoas mais odiadas dentro da Rússia. Aqui foi um comercial que ele veiculou, que ele participou, né? Ele recebeu para participar no começo dos anos 90, quando a Pizza Hut, se instalando em Moscou, achou uma boa ideia fazer uma propaganda, um comercial, um filme publicitário com o Gorbachev. Esse filme publicitário você encontra com facilidade no YouTube. E é interessante notar porque o Gorbachev ele conduziu as reformas que acabaram fracassando e que resultaram na fragmentação territorial da União Soviética e no próprio fim do socialismo no país. E ele acabou se tornando o garoto propaganda de uma rede de fast food, a Pizza Hut. Esse filme publicitário passou em diversos países do mundo, com exceção da Rússia na época, porque a Pizza Hut fez uma pesquisa de opinião e o Gorbachev era uma das pessoas mais odiadas da Rússia. Muitos russos o veem como o líder da decadência, o dirigente que não soube conduzir as transformações e que acabaram expondo a Rússia numa situação econômica de política internacional muito menor do que ao tempo da Guerra Fria. Aqui, para a gente entender mais um pouco sobre a Rússia, a sua relação com países vizinhos, né, já que estamos tratando de Ucrânia, são as minorias russas em países que participaram da União Soviética. A Estônia aqui se destaca com 24%, quase 25%, a Letônia com 27%, 26%, e a Ucrânia, como já tratamos, cerca de 17%, ou seja, há um número considerável de pessoas que falam russo vivendo em países vizinhos, o que acaba gerando, por vezes, alguns problemas de convivência, de perseguição, ou até a desconfiança desses países, como Estônia, Lituânia, das relações de parte dessas populações que falam russo com a poderosa, que é a grandona da Rússia. A Rússia é curioso lembrar que 77%, quase 78% dos russos são etnicamente russos. E os demais? Na verdade, são várias minorias dominadas pela Rússia desde
tempo do Império Russo, minorias que não conseguiram se tornar independentes desse país. Por isso que cerca de, não perto de 100% da população é russa no país russo. A Chechênia é um caso bastante interessante, que é um território, é um desses povos dominados pela Rússia, que ainda permanece na Rússia, mas que no contexto da dissolução soviética acabou vendo surgir lideranças clamando pela sua independência. A Chechênia é uma república que fica ao sul, né, no sul da Rússia, e que tem maioria islâmica. A Chechênia, Daguestão, Ingushétia, enfim, são territórios de populações que, embora usem o russo como idioma, não necessariamente aceitam a permanência da Rússia como país dominador. Inclusive, tem uma questão religiosa, porque muitos dessas pessoas daqui da região do Cáucaso, né, onde está o sul da Rússia, são de religião islâmica. Aqui é um mapa da Geórgia. Em 2008, por ocasião da época das Olimpíadas de Pequim, houve uma ação militar da Rússia que praticamente assegurou a independência da Ossétia do Sul. Aqui tem a Ossétia do Norte e no lado georgiano tem a chamada Ossétia do Sul, no qual muitas dessas populações são identificadas como russos. Os georgianos são acusados pelos russos da Ossétia e pela própria Rússia de suprimirem direitos, o direito ao idioma, o direito à permanência da cultura russa. E o que o Putin fez, tanto aqui na Ossétia do Sul quanto na Abcásia, foi dar direitos de cidadania russa a essas pessoas, que também armadas pela Rússia, acabou se tornando um problema, uma preocupação com a Geórgia, que estava em fase de aproximação com o Ocidente, querendo, inclusive, adivinha, ingressar na OTAN. Então, esse desentendimento, vamos dizer assim, ocorreu em 2008, e o resultado foi a Rússia ter invadido a Ossétia do Sul, ter atacado a Abcásia, ou ocupado militarmente a Abcásia. Na prática, são territórios que juridicamente fazem parte da Geórgia, só que na prática tem autonomia, a Geórgia não exerce autoridade sobre eles, sendo territórios hoje muito mais ligados à Rússia do que à própria Geórgia. Eu destaquei aqui um episódio um pouco mais recente do New York Times sobre a relação da Rússia, dos Estados Unidos com a Síria, país aliado da Rússia. Olha só que interessante. Essa notícia é de 2017, por trás da morte súbita de uma guerra secreta da CIA de $1 bilhão na Síria. A guerra civil síria, ela envolveu o governo Bashar al-Assad, apoiado pelos russos e também pelo Irã, e os chamados rebeldes, ou seja, pessoas com diferentes linhas políticas e algumas até linhas religiosas, que pegaram em armas para derrubar o presidente Bashar al-Assad da Síria. O que se vê aqui é aquela chamada guerra por procuração, ou seja, aquela guerra que não foram os Estados Unidos, ou os europeus, ou os sauditas, ou os turcos a enfrentarem diretamente o Bashar al-Assad, mas armarem pessoas para derrubá-lo. Isso opôs os russos a esses rebeldes que saíram em ajuda do Bashar al-Assad. A Rússia tem 2 bases militares na Síria, consideradas estratégia, Latáquia e Tartus, onde existem tropas militares russas, aviação militar, em que acabaram se envolvendo, junto com os Estados Unidos, num inimigo comum chamado Estado Islâmico. Olha só que interessante, resumindo de uma maneira bem grosseira, os Estados Unidos e europeus financiaram rebeldes contra o Bashar al-Assad para derrubá-lo na Síria, e a União Soviética, a Rússia, saiu em socorro a esse aliado, que é um aliado desde os tempos da União Soviética. E a gente vê aí na Guerra Civil da Síria
na verdade, o palco de uma disputa estratégica entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos chegaram a atuar e atacar bases do Estado Islâmico em ajuda aqui, ou parceria com a Turquia, que também tem interesses na Síria. Então, a gente vê que essa questão de envolvimento direto e indireto entre ocidentais e Rússia, ela não é nova e também não é algo tão raro assim. Aqui, mais uma vez, esse mapa que você já deve ter visto em outras oportunidades, o mapa da OTAN, chamaria atenção para a sua criação na década de 1940, a sua expansão mais recente, sobretudo na década de 1990. Então, do ponto de vista russo, a OTAN funciona como uma ameaça, uma aliança militar criada ao tempo da Guerra Fria para enfrentar a Rússia, teoricamente deveria ser desativada, desmobilizada quando do fim da Guerra Fria. Ocorre que isso não aconteceu e a OTAN não apenas resistiu ao tempo, como ampliou o número de aliados e aliados cada vez mais próximos da União Soviética, da Rússia, perdão, olha a força do hábito, notadamente a Ucrânia, como já dissemos, um país que interessava estrategicamente para a OTAN, mas não para a Rússia. Se a gente pegar o modus operandi dos Estados Unidos, inclusive via OTAN, a gente entende a possibilidade dos russos pensarem o seguinte: uma vez a Ucrânia participando da OTAN, qual seria a probabilidade de infiltração de ucranianos, falantes de russo, inclusive, eventualmente, ucranianos armados que pudessem desestabilizar a Rússia e derrubar o regime de Vladimir Putin? Perceba que eu estou fazendo uma pergunta, mas imaginando a perspectiva russa em relação a uma aliança militar que se expande nas suas vizinhanças, uma aliança militar que conta com a participação de países que infiltram pessoas, como fizeram lá na Guerra Civil da Síria, algo que não é do passado histórico mais longínquo. Tem aí, estamos falando de uma guerra que tem menos de 10 anos. Aqui, para entender o modo russo de pensar estrategicamente, eu destaquei um mapa sobre a ocupação nazista em territórios europeus e naquilo que os alemães chamavam de espaço vital, Lebensraum, que eles consideravam grande parte da Europa tomada e a expansão ou a tentativa de expansão alemã sobre territórios russos ricos em solos férteis, ricos em carvão, ricos em petróleo na região aqui do Mar Negro, né? Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. É interessante, principalmente do Mar Cáspio, é interessante a gente perceber que esse mapa de expansionismo alemão não é muito diferente do ponto de vista russo do mapa de ocupação alemã, ainda que em outras bases. Aqui estamos falando de adesão voluntária dos países, claro, aqui de uma ação de força mais agressiva, mas para os russos é o que? É uma aliança militar ocidental que conta, inclusive, com a participação da Alemanha, o país que invadiu a Rússia nos anos 40. Então, muita gente na Rússia, não só os políticos e os estrategistas, percebem o que esses europeus querem por aqui. Não é? Enfim, são esses olhares ou essas perspectivas que marcam a situação da Rússia em relação à OTAN e, claro, o líder Vladimir Putin e aqueles que dentro do seu país apoiam a guerra ou defendem essa guerra, tratam de utilizar como argumentos para a justificativa desta invasão na Ucrânia. Então, aqui eu vou parar neste ponto, dentro da minha proposta, de primeiro dar um histórico territorial da Rússia. No próximo vídeo falaremos da Rússia sob o governo de Vladimir Putin
e mais especificamente sobre esta guerra que é movida agora contra a Ucrânia ou em território ucraniano. Espero ter iniciado aí de uma maneira tranquila e que tenha contribuído aí para a gente entender, como eu disse, o olhar do ponto de vista russo, assim como vimos o olhar do ponto de vista ucraniano. Eu me despeço aqui pedindo para vocês, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, façam sugestões, façam críticas e prometo aqui trazer mais informações, desta vez da guerra em si para a Rússia. E na outra oportunidade falaremos da Europa e dos Estados Unidos. Grande abraço, muito obrigado, tudo de bom para vocês. Até mais.